Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar revisando um conteúdo do primeiro ano, do início do primeiro ano, estrutura da matéria, tá? Então aqui a gente vai ver definições, aqueles primeiros conceitos, introdução mesmo à química. Bom, aqui a gente tem a definição de química. A química é uma ciência que surgiu da curiosidade humana em conhecer as coisas, as suas composições e como elas funcionavam. Então, a química é definida como uma ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. Mas como eu estou aqui falando em matéria, então a gente vai conhecer a definição de matéria também. Conhecer não, lembrar, né? Então, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. A unidade para ela é o quilograma. Então, por exemplo, um pãozinho de 100 gramas, essa é a massa dele, 100 gramas. Se um adulto pesa 70 quilogramas, a gente fala peso, mas peso é uma grandeza física. É errado. Correto é a gente falar a massa. Então, a massa dessa pessoa é de 70 quilogramas. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas e 1 grama equivale a 1.000 miligramas. O volume, gente, é o espaço ocupado por um corpo. A unidade é o litro, mas a gente pode também ter em ml. Olha os exemplos. O refrigerante ele pode ter 350 ml, né, uma lata, ou 600, ou 1 litro, ou 2 litros, enfim, pode variar. 1 litro equivale a 1.000 ml. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. De onde surgiu isso? Esse cubinho aqui, olha, ele tem 1 decímetro de largura, comprimento e altura. Então, lá dentro desse cubo cabe 1 litro exatamente, né, de água. Então, daí surgiu essa relação de que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Isso é só a título de curiosidade e conhecimento para vocês. Bom, vamos falar agora da transformação da matéria. O que é transformação da matéria? É qualquer processo ou conjunto de processos onde se modifica as propriedades de determinado material. Então, essas transformações também só podem ser denominadas fenômenos e elas podem ser químicos ou físicos. Os físicos ocorrem sem alteração na estrutura da constituição da matéria, ou seja, pode, geralmente, voltar ao estado inicial. O químico já ocorre com alteração na estrutura ou na constituição da matéria. O químico não tem como voltar ao que ele era antes. Então, vamos ver alguns exemplos. Produção de gasolina a partir do petróleo, ou seja, o petróleo é submetido a aquecimento e fracionamento. Então, vai separar as partes que compõem o petróleo, gasolina, diesel, querosene, nafta, mas é apenas uma separação conforme a temperatura, tá? Não é uma alteração. Condução da corrente elétrica em um fio, a gente sabe que ali está passando, só está passando corrente, não tem alteração. Decomposição da luz solar, que é branca, né, em um prisma, em todas as 7 cores que a compõem. Precipitação de chuva, dissolução do chocolate em pó no leite. Ah, mas ele não volta ao que era antes. Não volta, mas a composição do chocolate não se altera, ele só se dissolveu, tá? Derretimento do gelo, que pode voltar a gelo novamente. Fenômenos químicos, produção de álcool a partir de cana-de-açúcar, que são totalmente diferentes, né? Produção do vinho a partir do suco de uva. Quando esse vinho se transforma em vinagre, também é um fenômeno químico. Apodrecimento de fruta, amadurecimento de fruta, cozimento de um ovo ou qualquer outro tipo de alimento, formação de ferrugem em um portão e comprimido efervescente quando é adicionado em água. Tudo isso é exemplo de fenômenos químicos. Misturas. O que são as misturas? Elas são formadas por 2 ou mais substâncias, cada uma delas é denominada componente. Então, as substâncias vão ser classificadas conforme o número de fases. O que é fase? É cada uma daquelas partes que você consegue visualizar, mesmo quando você observa o microscópio, certo? Então, a gente pode ter 2 tipos de mistura. A homogênea, que é aquela que apresenta uma única fase, você mistura ali vários componentes e vai conseguir visualizar uma fase só. Água mineral, água do mar, ar atmosférico, as bebidas, ligas metálicas, álcool, que tem uma porcentagem de água. Então, são exemplos de homogênea. Heterogênea, ela é constituída por 2 ou mais fases. Exemplo clássico, água e óleo, que é bem fácil da gente visualizar. O granito, que é a rocha, né? Tem vários tipos de cores ali, várias composições de rochas diferentes. E sangue e leite. O sangue, se você visualizar no microscópio, você vê as partículas, glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. E tanto o sangue quanto o leite, quando você submete a uma centrífuga, eles vão separar partes. O leite separa a gordura do restante, né? Do leite, da água e das proteínas, ok?
Então, agora a gente vai assistir a um vídeo para a gente poder visualizar e entender melhor essas definições. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Ana Clara e hoje nós vamos aprender sobre mistura. Para o experimento de hoje, nós vamos precisar de água, álcool, óleo vegetal, alguns recipientes para misturarmos as coisas e corantes. Vamos começar a misturar as nossas substâncias. Para que a gente vai usar o corante? Como a água e o álcool são líquidos incolores, a gente vai usar o corante para dar um efeito visual mais legal, para a gente conseguir enxergar então aonde que está a água e onde está o álcool quando a gente misturar eles. A água. E vou colocar algumas gotinhas do corante azul para a gente conseguir enxergar aonde que está a água, né? E no álcool eu vou usar o corante vermelho. Agora sim, com todos os líquidos coloridos, é só misturar. E olha só o que a gente tem aqui. Nessas duas misturas, conseguimos ver exatamente onde está o óleo e a água, e o óleo e o álcool. Por isso, nós conseguimos classificar as substâncias em substâncias heterogêneas, pois tem duas fases, duas coisas que a gente consegue enxergar separadamente nessas misturas. E hétero significa diferente, portanto, se temos duas fases diferentes, temos uma substância heterogênea. Já nessa mistura, nós não conseguimos observar duas fases diferentes, portanto, só tem uma fase igual para toda a mistura, classificando assim essa mistura como uma mistura homogênea, onde homo significa igual. Viram só? Ficou bem bacana da gente poder visualizar e entender, né? Passando para frente. Gente, sistemas. A gente pode ter sistemas homogêneos, onde ele apresenta um aspecto contínuo. A gente tem como exemplo ali a garrafinha de água mineral com gás fechada, tá? O gás está ali dentro, mas como está fechado, você não vai conseguir visualizar as bolinhas. E o heterogêneo é constituído por mais de uma fase. Então, essa garrafinha mesmo, quando você abre, você já está vendo as bolinhas de gás. Está vendo duas ou mais partes diferentes, então é um sistema heterogêneo, tá? Água com sal dissolvido, não dissolvido e gelo. Então, ali a gente tem dois componentes e três fases. Nem sempre o número de fases corresponde ao número de componentes, tá? Olha aqui os nossos exemplos. Eu tenho óleo com gelo e a água. Água com gás, né? Tem as bolinhas e o gelo. Óleo, gelo, água salgada e granito. Então, aqui, cada um dos componentes, né, a gente pode visualizar e tem ainda, por exemplo, o sal está dissolvido aqui, você não está conseguindo visualizar, certinho? Densidade, relação da massa e o volume de um corpo, a gente tem essa formulazinha aqui, que é a massa dividido pelo volume. O mais denso, gente, é o mais pesado, então ele vai sempre para o fundo. O menos denso é o mais leve, fica na parte de cima. Então, olha aqui o nosso exemplo. Eu tenho água, na parte de baixo é mais denso, e o gelo, que é mais leve, o menos denso na parte de cima. Álcool, óleo, água. Álcool menos denso, água mais denso, tá? E a gente pode fazer alguns cálculos. Então, por exemplo, se eu tenho uma esfera que tem 12 gramas, né, é a massa dela, ela vai deslocar um volume de 200 ml na água. Então, já está falando aqui um volume de 200 ml na água. Qual é a sua densidade? Então, a gente tem massa 12, volume 200 ml, mas você tem que dividir por 1000 para passar para litro, sempre, a não ser que o exercício te peça em ml. Daí, a gente substitui nossa formulazinha, olha, D igual a M sobre V. A massa é 12 e o volume é 0,2, dividindo o resultado 60. Aqui, outro exemplo bem legal da gente visualizar, a gente tem aqui uma tabelinha com 3 substâncias, a água, densidade 1, benzeno, densidade 0,9 e cloroformo, densidade 1,5. Quando você coloca aqui nos recipientes, a gente vai ter aqui no B, né, que é o cloroformo mais leve, o menos denso, 0,9, a água, que é o intermediário, no meio, e o cloroformo, que é 1,5 mais pesado, vai ficar no fundo, certinho? Mudanças de estado físico. A gente conhece os 3 estados físicos, eles são sólido, líquido e gasoso. E aqui a gente vai estar falando das transformações que a gente já viu, né? Só estamos revisando. Sólido para líquido eu tenho fusão. Líquido para gasoso eu posso ter evaporação, faltou um Rzinho aqui, evaporação ou ebulição. Gasoso para o líquido a gente tem condensação e liquefação.
Líquido para sólido, a gente tem solidificação. Líquido direto para gasoso, gasoso direto, sólido direto para o gasoso, gasoso direto para o sólido, a gente tem sublimação ou ressublimação. Então, pessoal, olha só as definições: fusão, passagem do sólido para o líquido; solidificação, o contrário, né? O líquido passando para o sólido. A diferença entre evaporação e ebulição, ambas são passagem do líquido para o gasoso. Só que a evaporação é um processo natural e espontâneo, né? E a ebulição, ela só ocorre sob aquecimento, tem que fornecer calor para que ela ocorra e formam-se bolhas. A condensação e a liquefação também são ambas de gasoso para líquido, as duas. Qual é a diferença? Condensação, processo natural e espontâneo. A liquefação, processo onde você tem que submeter a pressão. Então, condensação, olha, quando forma água na tampa da panela, chuva, e a liquefação, o gás contido em isqueiros ou botijões. E por último, a sublimação, que é a passagem do sólido direto para o gasoso ou gasoso para o sólido sem se tornar líquido, né? Bolinhas de naftalina que vão desaparecendo e o gelo seco, certinho? Aqui a gente vai para a parte de gráficos. Gráfico de mudança de estado físico, curvas de aquecimento. Então, olha só, eu tenho aqui um gráfico de substância pura, como exemplo a água. O gráfico de substância pura, a característica dele é o seguinte: ele vai apresentar 2 patamares. O que é patamar, gente? São essas partezinhas aqui no gráfico onde ele está constante, ou seja, ele não muda, não tem variação aqui de tempo ou temperatura, de aumento de temperatura, tá? Então, isso ocorre no ponto de fusão, que é aqui, e no ponto de ebulição, passagem de líquido para vapor. Aqui a gente tem gráfico de uma mistura eutética. Então, olha só, nesses tipos de mistura, um dos pontos, né, não será constante. Então, depende do que a gente está analisando. Dependendo do gráfico, é um ponto de fusão, um ponto de ebulição, que não vai ter valores sendo mudados. Então, para esse primeiro gráfico que eu tenho aqui, é uma mistura que apresenta apenas um patamar, que é no ponto de fusão. Tá vendo? Olha só, tá até em destaque em vermelho. Então, esse aqui é um gráfico de mistura eutética. Aqui ele tá tendo aumento, tá tendo variação, tá certo? Exemplo disso é um álcool hidratado. A mistura azeotrópica já é um patamar no ponto de ebulição, na partezinha de cima. Exemplo de solda e alumínio, né? A gente percebe aí, alumínio mais chumbo, desculpa. Esse aumento no patamar. E por último, a tabelinha de temperatura, pessoal. Lembrando vocês, olha só, toda substância, ela vai possuir um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Nenhuma tem igual a outra, né? A mais conhecida é a água, ponto de fusão é 0 e de ebulição é 100 ao nível do mar. Então, olha só, lembra como a gente usava essa tabelinha? Sólido, no meio líquido e aqui gasoso. Só a título para a gente lembrar, a gente tem aqui, ó, sólido, o sólido mais líquido é o ponto de fusão e depois líquido aqui no meio. Aqui a gente tem líquido mais gasoso e no final gasoso. Tá? Então, essa é a primeira parte para a gente poder recordar. Aguardo vocês na próxima aula, meninos. Tchau, tchau. Estudem, ok? Para a gente poder dar continuidade.